Graça e paz, queridos, eu sou a pastora Paloma Pena e venho aqui trazer uma ótima notícia para você. Nós cremos que estamos entrando em um novo tempo e queremos convidar você a estar nesse tempo conosco. No dia 5 de maio se dará início à Escola de Tirano, Centro de Treinamento Bíblico, toda terça e toda quinta a partir do dia 5 de maio, pontualmente às 20 horas. Talvez você pode me perguntar, por que Escola de Tirano? Afinal de contas, quem é tirano? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tirano foi um homem, um recém-convertido que servia no reino com os seus bens na época de Paulo. Eu quero te convidar agora a abrir na carta escrita por Dr. Lucas a Teófilo, descrevendo a respeito dos Atos dos Apóstolos. Abre comigo em Atos 19, em nome de Jesus. Atos 19, versículo 8 diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo, como nós muitas vezes, pregava o evangelho na igreja, de manhã, de tarde, de noite, ou talvez por pelo menos 5 horas diariamente, ensinando a respeito do evangelho do reino. Versículo 9 diz assim: Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo pregava o evangelho do reino e muitas vidas eram salvas. Recebia a palavra de Deus com mansidão no coração, mas tinha alguns que estavam meio empedernidos, com o coração duro, e ao terminar essas ministrações do apóstolo Paulo, saía falando mal do caminho. Veja que Atos descreve do caminho com letra maiúscula. Essas pessoas que estavam empedernidas, com o coração duro a respeito do que Paulo pregava, aleluia, falava mal do próprio Jesus, da própria palavra, do caminho a respeito dessas coisas. Veja o que diz o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. O apóstolo Paulo, discernindo essas coisas no Espírito, não quis trazer confusão para aquele lugar, não quis trazer confusão para a igreja, para a sinagoga, tendo em vista que o povo estava empedernido, com o coração endurecido a respeito da verdade, da revelação de Jesus Cristo, da nova aliança. Paulo então decidiu mudar de lugar, levando essas vidas consigo, aleluia, porque a unção faz isso, atrai multidões, levando essas vidas, alguns poucos discípulos, para a escola de Tirano, e ali ensinava todos os dias por pelo menos 5 horas por dia. Durante 2 anos o apóstolo Paulo, através de Jesus, ganhou a Ásia para Jesus. Todo um continente para o Senhor. Que coisa tremenda e maravilhosa. Vejam o que diz o próximo versículo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aleluia. Queridos, há mais ou menos 2 anos atrás, Deus nos deu essa escola, a Escola de Treinamento Bíblico. Há mais ou menos uns 5 meses atrás, Deus nos deu o nome da escola, Escola de Tirano. E nós estamos muito felizes, com grandes expectativas, crendo no resultado dessa escola, porque como Jesus, o apóstolo Paulo também fez, e nós faremos a mesma coisa. Começaremos na obediência, depois ensinando o evangelho do reino, e o resultado disso será sinais, prodígios e maravilhas para aqueles que creem. Se você pegar junto comigo nessas ministrações, considerando o que Jesus vem falando através da Escritura Sagrada, o resultado para a minha vida e para a sua vida vai ser enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos e lunáticos sendo libertos. Esteja conosco no dia 5 de maio, pontualmente às 20 horas, nas redes sociais, nesse endereço que está aí embaixo, e a sua vida nunca mais será a mesma. Compartilhe essa mensagem para que vidas sejam alcançadas e cresçam na prática da palavra. Um grande abraço e até lá. Segue as matérias da Escola de Tirano, Rompendo em Fé, Cristo em Nós, Doutrinas da Bíblia, o fruto do Espírito, o poder da oração certa, submissão e autoridade,
o poder curador de Jesus, o poder da adoração, família do tipo de Deus, carta aos Gálatas, Atos dos Apóstolos, a unção de Deus, o caráter de Deus, prosperidade do tipo de Deus e escatologia.